Pronto. Começou. É o seguinte, pessoal. A gente está iniciando hoje a disciplina de operações imobiliárias, que é uma disciplina. Eu considero a disciplina mais importante do curso de vocês, porque ela é uma disciplina que vai nortear a prática de vocês dentro da corretagem. Claro que todas as outras elas são importantes. Por exemplo, você precisa do conhecimento que você adquire em sistema financeiro habitacional no terceiro ano para saber fazer simulações, para entender como é que funciona o financiamento do Ancasa. Esse semestre vocês vão ter desenho arquitetônico e marketing. Desenho arquitetônico vocês vão aprender a visualizar a planta, a saber do que se trata cada parte daquela planta, cada simbologia. No marketing, vocês vão aprender a determinar público-alvo, a como que divulga em prol desse público-alvo, como é que funciona o marketing, como é que funciona a questão de oferecimento de produto no sentido geral. Mas as operações imobiliárias, elas têm a ver com tudo isso aí. É como se cada outra disciplina ela fosse um braço, né, seu. Claro, se você tivesse 9 braços, né? E a operações imobiliárias ela fosse o corpo, ela fosse quem comanda tudo isso aí, certo? É, hoje, dentro da disciplina, a primeira coisa que a gente precisa ver é o papel do corretor de imóveis, né? Como é que ele atua e, e entender o código de ética do corretor. Eu sei que a gente já viu isso no primeiro ano, introdução ao curso técnico. Talvez para alguns isso pareça um pouco redundante, né? Seja uma coisa, mas a gente vai ver o código de ética de novo, mas sempre é bom estar dando uma lida no código de ética e lembrar, porque ele norteia a prática para vocês de tudo que vocês podem e o que não podem fazer, o que é direito, o que é dever, como é que vocês devem se referir às entidades de classe, como é que vocês devem se referir ao colega de profissão, o que que você pode fazer, o que que você não pode, né? Então, o código de ética ele é primordial nessa parte da conduta profissional, certo? Do corretor de imóveis. Quando vocês forem para a prática ano que vem, que se Deus quiser esse coronavírus já vai ter passado, né? Que vocês forem para a prática, vocês vão ver que muitas das coisas do código de ética do corretor, elas não são seguidas. Vocês vão ver que tem muito corretor que não está nem aí para o código de ética. Mas enfim, a gente não pode deixar de fazer só porque fulano A ou cicrano B ou beltrano D ele deixa de fazer não. A gente deve fazer nossa parte para nunca sofrer uma sanção disciplinar caso a gente venha a ser denunciado pelo CRES, né? Não dar essa margem para ser denunciado pelo CRES e consequentemente perder nosso registro profissional, tá certo? Eu vou apresentar aqui para vocês a apostila que eu já mandei, certo, para vocês no privado essa semana. Acho que foi no domingo que eu mandei para vocês essa apostila, certo? Vamos lá. Acho que vocês já devem estar vendo aí, né? É, Escola de Educação Profissional e tal. Se alguém não estiver vendo, ou se vocês já estiverem vendo, vocês ligam aí, tá bom? Para que a gente possa. Quem é Pedro Feitosa? Pediu para entrar agora. Não. Aí, viu que teve uma pessoa aqui que pediu para entrar? Pedro Feitosa. Eu aceitei a pessoa. Não, a Pedro Feitosa aqui. Quem é Pedro Feitosa que entrou agora? Só para eu saber se é aluno da turma. Não, então, você pessoa tá. Pedro Luan não entrou, então eu permiti a entrada dele, mas eu removi. Eu removi. Vamos lá. Vamos continuar. Toda a conduta do profissional corretor de imóveis, todo o papel, ele é regido por esse código de ética. Ele foi aprovado pela resolução do COFES. Quem lembra o que significa COFES? Era Camille. Ó, eu removi ela.
Pronto. Ela mandou agora no WhatsApp, olha. Fala, fala, Gabriel. Exatamente, muito bem. Lembrando da lei 6530, barra 78, né? 6530 barra 78, que é aquela a lei que regula a nossa profissão, né? Ela determina que a Alcofesse, que, como vocês sabem, né, que é responsável por essa questão de baixar normas, de criar o código de ética, né? E a resolução que criou o código de ética do corretor de imóveis é essa daqui, ó. Então, questão de prova, se eu perguntar qual resolução aprovou o código de ética profissional dos corretores de imóveis, ó, 326/92, certo? Então vamos lá, ó. Primeiro, código de ética profissional. Esse código de ética profissional, ele tem por objetivo fixar a forma pela qual deve se conduzir o corretor de imóveis quando no exercício profissional. Nada do que eu não tenha falado ainda, né? O código de ética profissional, ele dita como é que o corretor de imóveis deve se comportar quando ele estiver trabalhando como corretor de imóveis, certo? Artigo 2º. Os deveres do corretor de imóveis compreendem, além da defesa do interesse que lhe é confiado, o zelo do prestígio da sua classe e o aperfeiçoamento das técnicas de transações imobiliárias. O que é que isso aqui está querendo dizer? Que o corretor de imóveis, se a gente for fazer um resumo, ele tem três deveres específicos. Primeiro, defesa do interesse que lhe é confiado, ou seja, do imóvel que é confiado a ele, né? Independente de qual imóvel for e qual tipo de negociação imobiliária for. O zelo do prestígio da classe de corretores de imóveis não é porque você é um corretor honesto e você conhece dois, três ou quatro ou mil corretores desonestos que você vai sair falando mal dos corretores de imóveis aí pelo mundo, né? Você tem que prestigiar a sua classe e aperfeiçoamento das técnicas de transações imobiliárias, ou seja, você trabalhar sempre para prestar o melhor tipo de serviço que você puder, sempre tentando aperfeiçoar uma ou outra coisa que você puder, que consequentemente você satisfazer melhor o cliente que lhe procurar. Beleza? Se vocês não forem entendendo alguma coisa do que eu vou traduzindo, né? Porque tem algumas palavras que são difíceis. Vocês vão me interrompendo e perguntando, beleza? Vamos lá. Oi, já estou gravando. Vamos lá. Artigo 3º. Cumpre ao corretor. Oi, Júlia. Faça. Foi, na verdade é uma resolução, tá? É uma resolução do COFES que aprovou o Código de Ética, tá? E a resolução é essa daqui, ó, 326/92. É porque o que significa prestígio para você? Não, esse aí não. Prestígio tem a ver com fascinação. Estou vendo aqui no dicionário. Tem a ver com sedução, fascinação, encanto, poder de atração. É tipo assim, prestigiar a classe é você ser, não é nem ser fascinado com a classe, é tipo assim, você defender, falar bem da profissão, entendeu? O zelo desse encanto, tipo assim, você não pode chegar simplesmente falando mal da sua classe de corretores de imóveis só porque você conhece um ou dois ou 10 corretores que são desonestos, que só querem saber de dinheiro, entendeu? Você não está na profissão só por conta disso. Talvez seja um dos motivos, né? Que é a ascensão profissional, a ascensão financeira e tal, independência, mas não necessariamente você tá só por conta disso. E o zelo do prestígio da classe é tipo assim, é você zelar por esse encanto que o cliente tem pela classe de corretores de imóveis, ou então ajudar que o cliente trabalhe. Pronto. Acho a palavra que eu estava querendo, que eu estava procurando e não lembrava na cabeça. A palavra correta é essa mesmo, Luiz. É enaltecer a sua classe.
Entendeu? Falar bem. Sempre que você tiver a oportunidade, você fala bem da classe dos corretores de imóveis. Aí vamos lá. Artigo 3º. Cumpre ao corretor de imóveis com relação ao exercício da profissão, à classe e aos colegas. Vamos lá. Primeiro, o que o corretor tem que fazer? Considerar a profissão como um alto título de honra e não praticar e nem permitir a prática de atos que comprometam a sua dignidade. Ou seja, você ser corretor, você tem que considerar que a sua profissão ela é um alto título de honra. Né? É muito honroso você participar de um processo desse de compra de um lote que vai se tornar uma casa ou que vai se tornar uma chácara ou a realização de um cliente que é ter sua casa própria, né? Ou então comprar alguma coisa que vai lhe render é um investimento, né? Que o cliente vai fazer, que vai dar um retorno futuro a ele, que vai permitir que ele compre uma casa também, ou então que ele consiga é, comprar um carro ou comprar outra coisa para ele, ou então só ter um dinheiro a mais lá na frente. E você nem pode praticar nada que comprometa a dignidade da classe, ou seja, você não pode ser desonesto com ninguém, e nem permitir que outras pessoas o façam. É você que vai impedir? Não. Mas o Cresce ele serve para isso, para que a gente possa denunciar essas pessoas que praticam atos ilegais, né? Ou então atos que vão enganar outras pessoas e, consequentemente, comprometer a dignidade do corretor de imóveis, né? Então você nem pode permitir, nem pode praticar, nem pode permitir. Fala. Não, nunca denunciei, bicho. Mas já tive várias oportunidades. Já tive várias oportunidades. E também já pratiquei. Antes de entrar na corretagem, assim que eu me matriculei no curso, eu já trabalhava como corretor. Indico? Não. É errado? É muito. É muito errado. Mas, enfim, são coisas que acontecem, infelizmente, na nossa região. Hoje eu entendo o que eu fazia na época. Na época eu não entendia, não. Na época eu achava besteira, mas hoje eu sei o que isso pode prejudicar um corretor. Pra vocês terem uma ideia, ó, pra vocês terem uma ideia, tem cliente não, tem falsos corretores aqui na nossa região, pessoas que nem estão fazendo o curso e que já trabalham na área, que eles recebem R$ 500 na venda de uma casa, R$ 200. Aí se desvaloriza o trabalho do corretor, por quê? Porque essas pessoas, elas acham que estão ganhando muito, porque elas não tiveram muito trabalho para poder vender a casa. E nós corretores que gastamos dinheiro com gasolina, que vamos levar um cliente de um lado para o outro, tem manutenção de carro, tem que comprar roupa, tem que comprar não sei o quê, é, acaba sendo, não é pouco, mas o justo seria os 5%. Aí o que o construtor acha? Não, pô, se o corretor, que é corretor, não tá vendendo a casa, quer 5% e tem um manezinho ali da esquina que conhece Deus e o mundo, o cara me cobra 200 conto, eu vou passar a casa para ele. Aí, ou seja, isso vai baixando comissão, né? Apesar da nossa tabela de cresce ser 5 não, 6% atualmente, isso acaba baixando a comissão do corretor. É, ele também erra bastante. Tem construtor, mas tem construtor que não gosta de trabalhar, que gosta de trabalhar tão pouco com corretor, que ele faz o curso de corretor para ele mesmo vender, ele mesmo poder vender. Eu já dei aula nesse curso, no curso alvo, né? Que é o que eu dou para pessoas que são adultas, né? Que já terminaram o ensino médio e agora estão fazendo o curso técnico em transações imobiliárias. Eu já dei aula para vários construtores que são consultores que vão lá justamente para isso, para poder eles mesmos venderem, né, a casa deles e não passar a comissão para corretor nenhum. Vamos lá. Mas eles não são consultores, não, eles são mestres de obra. Continuando. Prestigiar as entidades de classe, contribuindo sempre que solicitado para o sucesso de suas iniciativas, em proveito da profissão dos profissionais e da coletividade. O que são entidades de classe? Por exemplo, vou dar um exemplo: os sindicatos. Existe sindicato de corretor de imóveis? Existe. As entidades de classe, gente, elas não têm fins lucrativos, apesar de que algumas ilegalmente elas lucram com isso, mas elas atuam meio que como intermediadores entre as empresas que a gente trabalha, tipo os construtores, os próprios construtores,
e os corretores de imóveis, para poder assegurar o nosso direito. Tipo, por exemplo, isso deveria ser uma função do CRES, mas quem acaba brigando, batendo de frente com o construtor para que mantenha a tabela de venda nossa, né, a tabela de comissão a 6%, são os sindicatos, né? Então, sempre que a gente puder, a gente prestigiar também as entidades de classe e contribuir para o sucesso das iniciativas dessas entidades de classe, ok? Terceiro, manter constante contato com o Conselho Regional, ou seja, com o nosso CRES, procurando aprimorar o trabalho desse órgão. Sempre que a gente puder, tá em contato com o CRES geralmente ele oferece... Oi? Do 3? Não, as entidades de classe, gente, são associações, né, ou sindicatos de pessoas que, e geralmente, geralmente não, os sindicatos eles são formados por profissionais. Exemplo, o sindicato dos corretores de imóveis daqui, ele é formado por corretores. Para que serve? Para defender os interesses da profissão. Exemplo, é, tem construtor, imagina três construtores, tá? Se eu estou falando a grosso modo e há uma abrangência pequena. Tem o construtor A, o B e o C. A tabela do Cresce, ela diz que o construtor ele tem que pagar 6%, né, de comissão em cima da casa, imóveis urbanos. O construtor A paga 6, o construtor B paga 6, mas o construtor C, ele só paga 3%. Ele não está abaixo da tabela? Pronto. Aí o que ele está abaixo da tabela, ele está pagando metade do que o que ele deveria pagar, certo? Quem deveria ir atrás desse. Hum. Não, não é que as leis que funcionam, é porque assim, a sugestão do percentual, quem faz é o COFES. Né? O COFES é quem cria essa tabela junto com o Cresce, né? Para dizer assim, olha, para imóvel urbano você vai pagar tantos por cento, para administração de imóveis você tem que cobrar tanto por cento. E a gente tem que seguir essa tabela, né? Os corretores. Só que tem sempre vai ter um construtor ou vários construtores ou vários implantadores ou vários incorporadoras que nunca vão pagar os 6% que está na tabela do Cresce. E quem é que é do COFES, né, também? E quem é que é responsável para bater de frente com essas pessoas e exigir que essas pessoas paguem o valor? São os sindicatos, as entidades de classe, sindicatos, associações. Essa era uma função do Cresce também, mas o Cresce ele não se mete muito nessas coisas não, sabe? Mas não, principalmente o COFES aqui não entra mesmo nisso aí. Por isso que tem muitos corretores que são revoltados com Cresce e COFES, porque eles não são muito atuantes não, os conselhos regionais, sabe? Aí, então é para isso que a nossa função enquanto corretor é ajudar essas entidades de classe, prestigiando elas, né, sempre que e contribuindo sempre que solicitados para as iniciativas dele. Aí vamos lá para o 3. Manter constante contato com o Cresce, né, respectivo, procurando aprimorar o trabalho desse órgão. Ou seja, sempre que a gente puder contribuir e estar em contato com o Cresce, a gente esteja, né? Não perca nunca esse vínculo com o Cresce. O Cresce, por exemplo, o Cresce daqui, ele oferta vários cursos gratuitos para corretores que estão em dias, claro, né? O que não é o meu caso. E também oferta várias palestras. Então, você que é corretor, que você está com sua anuidade em dias, está pago tudo direitinho, você pode se inscrever em vários cursos que o Cresce dá e que o Cresce consegue para que você possa se aprimorar e se aperfeiçoar ainda mais na profissão. Vamos lá. Não, é porque assim, olha, existe, como a gente viu no ano passado, né? Na lei 6530, existe o COFES que manda no Cresce. Só que cada Cresce é responsável por sua região. Por exemplo, se o COFES quiser ofertar alguma espécie de curso é, que seja a nível nacional, claro que o Cresce ele vai divulgar e tal, vai repassar para a gente, e nós, enquanto corretores associados, né?
A gente vai fazer o curso se a gente quiser. Só que geralmente quem faz esse trabalho de oferta de curso localizado é o Cresce, não o Cofesse, certo? Vamos para o 4. Zelar pela existência, fins e prestígio dos conselhos federal e regionais, aceitando mandatos e encargos que lhe forem confiados e cooperar com os que forem investidos em tais mandatos e encargos. O que é que isso aqui está dizendo? Primeiro, zelar pela existência do COFES e do CRES, aceitar os mandatos e encargos, caso você esteja na presidência ou na secretaria ou na tesouraria do CRES, e se você não tiver, você cooperar com quem está lá, entendeu? Cooperar com o presidente, com o superintendente, com o fiscal do Cresce, com todo mundo que trabalha dentro do Cresce. Você obedecer, além de zelar pela existência do próprio Cresce e do COFES também, né? 5. Observar os postulados impostos por esse código, exercendo seu mister com dignidade. O que isso aqui está querendo dizer? Você observar tudo que está dentro desse código de ética e você exercer da melhor maneira possível, que é isso que está dizendo o Mister, e com dignidade, né? Com dignidade na profissão. De maneira digna. 6. Exercer. Tá, desculpa. 6. Exercer a profissão com zelo, discrição, lealdade e probidade, observando as prescrições legais e regulamentares. Vamos lá. Exercer a profissão com zelo. Zelo significa cuidado. Dentro da profissão você tem que ter cuidado com tudo. Discrição, ou seja, você ser bastante discreto. Tem corretores que costumam pegar cliente A, B ou C, uma situação engraçada, e eles gostam de sentar no bar e começar a falar da vida do cliente que ele acabou de atender. Isso não é legal. Então você tem que ter discrição, bastante discrição, com todas as informações que lhe forem confiadas, né? Lealdade, você ser leal a quem você esteja prestando serviço. Você tem que ser leal tanto ao construtor ou à empresa que você está servindo, né? Quanto ao cliente que está ali comprando, ao cliente que está ali alugando a casa. Certo? Em questão do que tu falou dos. Não. Se ele tiver o curso, não tem problema não. Agora sim, tem construtor que vai fazer um negócio desse e acaba desistindo de trabalhar vendendo. Por quê? Qual o problema? Você se imagina enquanto construtor, você tem sempre, por você ser o responsável pela obra, você tem sempre que estar comprando material, você tem que estar sempre fiscalizando pedreiro, você tem que estar sempre cuidando para que a obra seja o melhor executada possível, da maneira possível. Você tem uma série de preocupações. E qual é o tempo que você vai dedicar para poder divulgar a casa, né? Para poder vender? Aí, assim, às vezes, eles fazem um curso para, tipo assim, não, o cliente foi lá e se interessou pela casa, aí o pedreiro passa o telefone dele, ele vai lá e fecha a casa. Entendeu? Mas geralmente não dá muito certo, não. E probidade. Probidade, ela é sinônimo de responsabilidade, certo? Então, tudo isso você tem que fazer observando as prescrições legais e regulamentares, ou seja, você não pode fazer nada que seja ilegal e que esteja fora de alguma espécie de regulamento. Tudo direitinho dentro da lei. 7. Igor, peraí. Mister da melhor maneira possível. 7. Defender os direitos e prerrogativas profissionais e a reputação da classe. Olha, gente, eu vou ser sincero para vocês. E isso eu já estou infringindo o código de ética dos corretores de imóveis. Exatamente esse artigo que eu estou lendo agora para vocês. A classe de corretores de imóveis é a pior classe que eu já trabalhei e já vi trabalhar na minha vida. Certo? Só que a gente não pode, de maneira alguma, falar mal da nossa classe, né? Para os clientes, para as pessoas. Porque a partir do momento. Exatamente, ainda estou falando, acabando com a reputação da classe dos corretores, né? Mas, assim, eu não tô
necessariamente infringindo tanto esse código, porque eu estou falando para vocês que vão se tornar corretores. Isso aqui é mais um conselho do que uma infração do código de ética, porque nunca confie em ninguém, certo? Não confie em ninguém dentro da área de corretagem de imóveis. Porque o cara ele pode pegar você pela palavra, ele pode pegar um telefone de um cliente seu sem você saber. Existe todo tipo de malandragem, de pilantragem dentro da corretagem imobiliária, certo? Então, assim, vocês precisam ser espertos e malas mesmo quando vocês estiverem na profissão, né? Mas aí a gente não pode chegar para o cliente e falar isso, porque se a gente falar para o cliente isso, se eu digo que os corretores são ladrões, ou que são pilantras, ou que são malas, ou que são desonestos, eu estou me queimando também para o cliente, que eu também sou corretor, né, de imóveis. E assim, quando a gente fala mal de outra pessoa, a gente tá dizendo mais sobre a gente do que até mesmo sobre a outra pessoa, né? Então evitar falar mal. Se você não tiver nada para falar de bem da pessoa, você não fala nada, certo? Então, defende os direitos profissionais, né, da classe de corretores de imóveis e defende também a reputação da classe. É, um, não, não deve, não deve. Tipo assim, o que eu digo é de zelar, hum, oxente, claro. Ó, por exemplo, eu estou trabalhando no loteamento Sol Nascente, como vocês devem ter visto aí nas redes sociais. O loteamento Sol Nascente são vários e vários corretores vendendo o mesmo loteamento. E aí, quem chegar primeiro com o cliente para tal lote, você reserva, né, o lote, o cliente fecha a proposta, pronto, aí ninguém mais vende, né? Não pode sair, por exemplo, dois clientes comprarem o mesmo lote, ou dois clientes comprarem a mesma casa. Quem chegar primeiro ganha, é uma corrida. Não, é tipo assim, ó. Ó, digamos que. Peraí, deixa eu pegar aqui minha planta, tá? Só um momento. Ó, vocês têm a opção de me ver, não tem aí no computador? Vocês têm, não tem? Que eu fico duplicado aí pra vocês, né? Assim. Ó, eu vou ver se eu consigo mostrar. Vocês estão vendo aqui o nome, apesar de muito claro. Cadê o dedo aqui? Missão Velha Barbalha, não estão vendo? Pronto, ó. Essa daqui é aquela avenida que vai para Missão Velha Barbalha. E aqui essas duas ruas, ó, esse espaço aqui, essas duas ruas, elas são as duas ruas de entrada do loteamento. Estão percebendo que todos esses lotes aqui já estão pintados Sim. de lápis? Porque já foram vendidos. Aí o que que acontece? Vamos lá. Esse lote aqui do cantinho vocês não estão vendo, aqui é a quadra A. Essa que fica aqui, a quadra A. Aqui tem três lotes. Esse primeiro aqui que eu estou com o dedo bem aqui em cima dele é o lote 1 da quadra A. Aí digamos que, pronto, loteamento lançou, já pode vender? Já. Aí eu peguei o cliente, levei para o loteamento e teve, sei lá, digamos que Luiz é corretor também está vendendo o loteamento. E levou também outro cliente para poder ver, né, o lote. Tanto o meu cliente quanto o cliente de Luiz, eles estão interessados nesse lote 1 quadra A. Quem é que vai vender primeiro? Quem levar o cliente primeiro para o lote, para ver o lote e dizer assim: olha, eu quero. Pagou a entrada, preencheu a proposta, foi entregue à pessoa que está responsável pela venda do loteamento, pronto. O lote, digamos que Luiz chegou primeiro do que eu. Meu cliente perdeu o lote. Esse lote agora é do cliente de Luiz. É meu cliente, se ele quiser, ele pode pegar o 2, que é o do meio, ou o 3, que é o da ponta. Certo? Eita. Oi.
Pode. Hoje eu fui levar a cliente lá no loteamento, no Sol Nascente, agora à tarde. São muitos corretores. São muitos corretores. Qual é uma boa tática, gente? Ó, porque assim, existem clientes que eles demoram mais aí, certo? E existem clientes que são mais, como é que eu posso dizer, mais agoniados, quer fechar logo a venda. Geralmente, quando você vai vender um loteamento desse porte, o que geralmente eu faço, ó, porque não sei se vocês estão vendo aí, estão conseguindo ver, ó, tem vários lotes preenchidos em várias quadras diferentes. Tem umas quadras que estão mais preenchidas do que as outras, né? Por alguma espécie de razão. Por exemplo, essa quadra que fica bem na entrada, essa quadra que fica bem na entrada do loteamento, ela tá menos preenchida do que essa daqui, ó. Vocês sabem o porquê? Vocês fazem ideia do porquê? Já que essa quadra aqui é mais perto da avenida do que essa? Não, não, não. Sabe por que é? E pronto, exatamente, Júlio. A resposta está na tabela. Porque esses lotes aqui são mais caros do que esses daqui. Esses daqui são mais caros do que esse aqui. Quanto mais dentro você entra pro loteamento, mais baratos os lotes são. Então, assim, o que que acontece? Esses aqui estão basicamente quase que 100% preenchidos. Por quê? Porque eles não são tão caros quanto esses da entrada e eles acabam. A questão do custo-benefício ela é mais viável nessa parte aqui. Entendeu? Por isso que esses aqui vão voar primeiro do que esses e do que esses. Esses daqui são bem mais baratos. Esses daqui são bem mais baratos do que esses, são mais baratos do que esse. Mas por conta do custo-benefício, que esse aqui está mais próximo da entrada e não é tão caro quanto os da entrada, essas quadras venderam bem mais primeiro, né, do que essas outras aqui. Ok? Vocês entenderam? Pronto. É porque tem coisa, gente, que por mais que a gente explique, vocês vão entender quando a gente estiver na prática mesmo, né? Na prática. Eu escolho uma quadra por algum motivo e eu mudo a perspectiva do cliente com relação àquela quadra. Exemplo, ó, só mais uma coisa. Esse loteamento ele é uma tira, não são essas duas quadras não. É tipo assim, por exemplo, ó, aqui está a entrada do loteamento, aí você vem isso aqui tudinho, aí depois vem isso aqui, ó. Essa parte aqui de cima é a continuação da de baixo. Então vocês imaginam isso aqui para baixo. Aí depois você anda isso aqui todinho para chegar ao final do loteamento. Aí tem uma estrada no final do loteamento. Para onde é que essa estrada leva? Para a pista de Barbalha Missão Velha. Não, Barbalha não, Juazeiro Missão Velha, aquela pista nova. É bem mais perto. Exatamente. São os lotes mais baratos que tem, que é os 8 por 25 com parcela de R$ 114. Agora, depende de como você vai oferecer. Tipo assim, se é uma pessoa que está querendo um lote mais em conta, você pode dizer, olha, em vez da gente ir lá para cima e descer isso tudo, a gente pode vir para o Juazeiro, que geralmente a maioria dos clientes que vão comprar isso são do Juazeiro, nem São Barbalha, nem Missão Velha. E aí você, bem antes da entrada do loteamento, você dobra à direita e você está na entrada do lote. Ele é muito mais perto. Então é provável, porque também a saída do loteamento, para você pegar voltando para Juazeiro, você precisa descer aquela avenida que agora está duplicada, você vai andar mais ou menos uns 5 quilômetros para ir e voltar, uns 5 quilômetros. E para poder voltar para a pista que vai para Juazeiro e Missão Velha. Então, provavelmente as pessoas vão sair e entrar por essa avenida aqui, por essa estrada de terra que tem. E é uns 200 metros só da pista. Então, assim, você muda a perspectiva e automaticamente os corretores que estão vendendo lá em cima, eles não vão agoniar muito por essa parte de baixo ainda, justamente pelo motivo de que eles não veem isso com bons olhos. Talvez eles mudem a perspectiva quando acabarem os lotes lá em cima e aí eles comecem a conversar com os clientes
sobre isso, né? Eles mesmos mudem a perspectiva para mudar o cliente. Vamos continuar, né? Zelar pela própria reputação, mesmo fora do exercício profissional. Então, assim, mesmo que você não esteja trabalhando como corretor, porque assim, não sei se eu já falei isso para vocês. Se vocês, por exemplo, vocês trabalharam 2020 agora como corretores, se ano que vem vocês não quiserem trabalhar como corretores, vocês pedem ao Cresce não para cancelar o Cresce de vocês, né? Para vocês perderem um número. Ele fica tipo que congelado. Aí ano que vem você não trabalha como corretor, não ativa o seu número de Cresce, mas mesmo assim você ainda tem que zelar pela própria reputação. Se no ano que vem, no outro ano, né, no ano seguinte, você quiser retornar a trabalhar como corretor, você pode e vai voltar com o mesmo número de Cresce. Então, por exemplo, esse meu número de identificação 15149F, que é o meu número de Cresce, se eu congelar ele esse ano, para o ano que vem, né, no caso 2021, em 2022, se eu quiser retornar, eu vou retornar com a mesma numeração de Cresce, certo? Ele não vai ser passado para outra pessoa, não. Pode falar. Não, você pode congelar e deixar congelado lá 10 anos, se você quiser. Quando você retornar, você. Não, você pode congelar assim, tipo assim, por exemplo, você tá sem ideia de trabalhar ano que vem como corretor, aí você arrumou, sei lá, outro emprego. Aí você passou 1, 2, 3 meses, foi demitido ou não gostou, pediu para sair. Aí você volta no Cresce em abril, né? Depois de 3 meses, aí você diz: olha, eu quero ativar de novo meu Cresce. Você vai pagar a anuidade proporcional, de abril a dezembro. De nada. Vamos lá. Auxiliar a fiscalização do exercício profissional, cuidando do cumprimento deste código, comunicando com discrição e fundamentalmente aos órgãos competentes as infrações que tiver ciência. Exemplo, tudo que você vê de errado um corretor ou uma pessoa que não seja corretor fazer, você vai até o CRES, você denuncia no CRES com discrição, né? Ou seja, você tem que ser altamente discreto nessa questão da denúncia que você vai fazer. Uma oportunidade que eu perdi. Uma vez eu estava lá no Cariri Center e a Remax ela tinha um stand lá. Eu não lembro qual Remax era. E tinha um cara lá que não era corretor, que tinha um carimbo lá, o carimbo do dono da Remax, que enfim, eu não lembro o nome dele agora e tal. Não sei se o meu carimbo tá prestando aqui. Se tiver, acho que não vai dar para vocês verem não. O carimbo de corretor geralmente é assim, ó. Peraí, rapidinho, Júlia. Ó, tem um nome, por exemplo, aqui é o meu, né? Ica Carlos, corretor de imóveis. Aí tem meu Cresce e tem meus dois números. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. O que que acontece? O cara riscou o nome do corretor e colocou o nome dele em cima, riscou, passou um corretivo no telefone. Não, na verdade ele fez assim. Ele não riscou o nome do corretor, ele não riscou o nome do corretor de imóveis, nem riscou o Cresce. Só riscou o telefone e colocou o telefone dele lá. Então era como se o telefone fosse daquele corretor. E eu sabia que não era ele. Então eu poderia ter chegado para o Cresce e ter dito assim: olha, tem um cara fazendo panfletagem lá no Cariri Center que ele está se passando, e ainda é falsidade ideológica, né? Você se passar por outra pessoa e colocar o telefone seu, né, no nome dessa pessoa. Então a gente nem deve permitir isso, que esse tipo de coisa aconteça, e nem deve ficar calado numa situação como essa. O que a gente não pode bater uma foto, colocar na internet, marcar a empresa, né? E agir sem discrição. A gente tem que ligar para o Cresce. Tem denúncia anônima, se você quiser fazer denúncia anônima, só olha, está acontecendo isso, isso e isso. Aí Camilo do Cresce, que é o nosso fiscal daqui, ele vai lá, faz o auto de infração, a pessoa pode ir até presa por exercício ilegal da profissão. Pergunta, Júlia. Peraí, Smith, que Júlia ia perguntar, depois tu pergunta. Tá bom, tá bom. Fala, Smith. É, é o Cresce do Crato.
Que é assim, a gente tinha um Cresce no Juazeiro e um Cresce no Crato. Só que o que, que acontece? O Cresce do Crato, ele conseguiu construir a sua sede própria, que fica ali bem pertinho do Parque de Exposição da Expo Crato, certo? Que é lá onde vocês vão receber a carteirinha de vocês ano que vem. E por conta disso, para o Cresce daqui não pagar aluguel, foi todo para lá. Então tudo que a gente tem que resolver, a gente vai no Crato e resolve lá. Beleza? Assim, tudo que precisa ser pessoalmente, né? Pode perguntar. Gente, é super importante. Só que tem horas que e isso não deveria influenciar, mas tem horas que você conhece a empresa, né? E você tem um carinho pela empresa, você acaba não denunciando. Porque foi a empresa que permitiu, né? A empresa da época lá, ela que permitiu. Aí eu acabei não denunciando. Mas o ideal é que se denuncie para que você não saia prejudicado, né? Porque querendo ou não, tem pessoas que não têm isso na cabeça, mas a gente acaba saindo prejudicado com esse tipo de situação. O que geralmente eu faço quando eu estou trabalhando com um estagiário? Eu no panfleto, no espaçozinho do panfleto onde tem para colocar o número, eu peço para elas carimbarem ou eles carimbarem e do lado eu coloco, peço para eles colocarem o nome. Exemplo, do semestre passado eu não trabalhei com ninguém, né? Eu só assinei o estágio de alguns que estavam com a Amanda. Mas, por exemplo, se fosse meu, digamos que fosse Eduardo, né, Dudu. Aí eu dizia, Eduardo, coloca teu nome aqui. Quando a pessoa visse o telefone, meu telefone, ela ia ligar para o meu telefone. Aí diz assim, olha, eu peguei teu panfleto aqui sobre tal empreendimento. Aí dizer assim, você pegou com quem? Né? Não, eu peguei com um menino que estava aqui entregando o panfleto na rua. Eu disse, tá bom, ó, do lado do meu nome vai ter um nome escrito. Me diga só que número escrito é esse. Aí ele dizia, Eduardo. Aí eu já sabia que tinha que rachar com o Dudu. Entendeu? Poucas empresas fazem isso, poucas pessoas fazem esse tipo de coisa. Mas eu acho que é melhor do que estar tá arriscando o nome de corretor e você se passando por um corretor que você não é, né? E aí evita essa questão do exercício legal da profissão. Próximo. Não se referir desairosamente sobre seus colegas. O que é isso? Você não falar mal dos seus colegas. Sempre falar, se não tiver nada, é como eu disse para vocês, se não tiver nada para falar bem, mal não fale não, porque você acaba se queimando também. É, guarde para você. Se você não gosta do jeito que aquela pessoa trabalha, guarde para você. Se aquela pessoa fala de outros, né? Dos clientes como se fossem apenas um pedaço de papel ou fala mal dos clientes dele, deixa ele falar. Agora, a partir do momento que ele começa a ser desonesto, começa a ganhar dinheiro de maneira ilegal, aí você pode denunciar ele ou ela para o Cresce, né? Para que se tomem medidas cabíveis com relação àquilo ali. Aí vamos lá. Relacionar-se com os colegas dentro dos princípios de consideração, respeito, solidariedade, em consonância com os preceitos da harmonia de classe. Ou seja, mesmo que você não goste daquele corretor ou daquela imobiliária, todo contato que você tiver com ele haja com consideração, com respeito e solidariedade, né? Claro, não vai fazer mais do que o que deve fazer, né? Mas para sempre você manter essa harmonia dentro da classe, você não tem nenhum problema, porque às vezes você não gosta da pessoa, trata ela mal, daqui para frente uma pessoa dessa pega um bom empreendimento, você não pode vender, né? E aí você acaba saindo fora de um lançamento por conta de um problema como esse, uma besteira que você poderia ter evitado. E 12º, colocar-se a par da legislação vigente e procurar difundi-la, a fim de que seja prestigiado e definido o legítimo exercício da profissão. Ou seja, você conhecer a 6530/78, que é a nossa lei de regulamentação, você conhecer todo tipo de regulamentação que envolva a negociação imobiliária que você está tratando. Entendeu? Exatamente. Sempre que mudar uma coisa ou outra, você saber dessa mudança ou dessa atualização para que você não haja fora da lei, né? Você não haja de maneira ilegal.
Aí vamos lá. Quarto, artigo 4º. Cumpre ao corretor de imóveis com relação aos clientes. Aqui, tudo isso fala só da relação sua com os seus clientes, certo? O que é que você pode e o que é que não pode fazer. Qual é o seu dever com relação do cliente? Vamos lá. Primeiro, inteirar-se de todas as circunstâncias do negócio antes de oferecê-lo. Escritura particular, o negócio ele tem algum tipo de dívida? Tem dívida de IPTU? Não tem? Qual o tamanho? É de mais de um dono? Por exemplo, é de herança de família? Tem mais de um dono? Você tem que saber de tudo, de todas as circunstâncias do negócio. Por exemplo, um loteamento desse que eu estou trabalhando, qual é a infraestrutura? A infraestrutura é calçamento, pavimentação é calçamento, vai entregar com água encanada, vai entregar com energia e com iluminação pública em LED. Onde é que fica? Fica ali às margens da CE que liga as cidades de Barbalha a Missão Velha, mais ou menos no ponto de encontro da rodovia nova que leva de Juazeiro diretamente à Missão Velha. Quais são os tamanhos principais? 8 por 25. Quais são as empresas? A empresa que está fazendo a realização é a FB Empreendimentos Imobiliários. De quem é a gestão? A gestão é de Magno Pedro. De quem é que está fazendo marketing? Quem é que está cuidando dessa parte de marketing? É a Somar Comunicação. Qual o tamanho das ruas? 7 metros. Tudo isso, todas essas informações, você enquanto corretor, você tem que se inteirar. Você não pode oferecer alguma coisa sem antes saber de tudo. E se você não souber, tipo assim, se for uma coisa muito específica, aí você vai procurar, você vai buscar. Olha, só um momento, deixa eu ligar aqui para a pessoa responsável, para que ele me diga quem é que é responsável ou qual é essa informação que você quer. Pode perguntar. Perguntando, pô. Perguntando. Ela vai perguntar a você. Peraí, viu, gente? Que eu coloquei um negócio aqui para não ficar tão estourada a luz no meu rosto, não danificar a minha vista. Vamos lá. Ela vai perguntar. Geralmente, quando a gente se informa sobre as coisas do negócio, geralmente a gente se informa sobre as coisas que popularmente o cliente quer. Ele quer saber tamanhos, ele quer saber entradas, ele quer saber parcelas, qual o prazo máximo, quer saber tamanho de rua, quer saber infraestrutura. Basicamente, se o empreendimento já está regularizado ou não, se já tem matrícula ou não, já tem como é que a gente fala, meu Deus? Se já tem licença ambiental, tudo isso ele quer saber, né, o cliente. Então, isso são coisas que a gente, obrigatoriamente, de início, a gente já tem que saber. Pode perguntar, Ismin. Isso. Geralmente, sempre vai ter uma tenda, pelo menos em época de lançamento, sempre vai ter uma tenda lá, na entrada do loteamento, ou num local estratégico, com um gestor de vendas lá. Por exemplo, nesse loteamento aqui Sol Nascente, quem está lá é a gerente de vendas de Magno, que é a Mariana. Tudo que você quiser saber, como reserva de lote ou uma informação que você não tem, você pergunta a ela. E se ela não souber, aí você tem que pedir a ela para que se informe sobre isso, se você não tiver o contato da empresa, certo? Pronto, ali é a sede do Grupo Araruna. Então ali você vai ter informações de todos os empreendimentos, como disponibilidade, quais são os empreendimentos que ainda vão ter lotes disponíveis, atualização de tabela de vendas, panfletos, negociação, entrega de proposta, recebimento de contrato, assinatura de contrato, tudo é ali. Entendeu? Naquele loteamento. Mais alguma dúvida, gente? Vamos lá, vamos continuar, tá? Então, interesse de tudo que você puder antes de oferecer o negócio. Segundo, isso é até um conselho, tá? Porque ninguém gosta de corretor que não sabe de nada sobre o negócio que ele está vendendo, não. Como é que ele vai vender um negócio sem saber? Segundo, apresentar ao oferecer um negócio dados rigorosamente certos.
nunca omitindo detalhes que o depreciem, informando o cliente dos riscos e demais circunstâncias que possam comprometer o negócio. Então, por exemplo, se você não sabe, você vai se informar, mas você jamais você vai passar uma informação que não esteja correta. Tem que estar rigorosamente correta. Você não pode omitir os detalhes que o depreciem, está no Código de Defesa do Consumidor ainda. Não sei se vocês vão lembrar disso, que a gente discutiu isso no Código de Defesa do Consumidor. E todos os riscos que envolvem a compra do negócio, você tem que falar para o cliente. Ok? Você não pode omitir nenhum tipo de risco para o cliente, certo? E qualquer circunstâncias que possam comprometer o negócio, ou seja, qualquer particularidade que envolva alguma espécie de risco para o cliente, você precisa falar no momento da venda. Terceiro, e é o primeiro de tudo, recusar qualquer tipo de transação que seja ilegal, injusta ou imoral. Se eu sei que o construtor constrói mal, eu vou vender a casa? Não. Se eu sei que a documentação do loteamento não está ok, eu vou vender aquele loteamento? Não, porque pode dar merda. Se eu sei que o construtor é o mesmo construtor que fez a casa dos três porquinhos, que o lobo mal vai assoprar a casa vai cair, eu vou vender a casa? Não. Se eu sei que a empresa lá está falindo e está vendendo dinheiro, vai embora com o dinheiro do cliente, eu vou vender? Não. Então, qualquer tipo de coisa que você saiba que vai dar errado para o cliente, ou que você saiba que vai dar errado para o construtor, você não faça, certo? Recuse esse tipo de transação. Quarto, comunicar imediatamente ao cliente o recebimento de valores ou documentos a ele destinados. Cliente, aqui a gente está falando de uma maneira geral. Quando a gente está fazendo uma transação imobiliária ou intermediação, a gente tem dois clientes, que são as duas partes que a gente está aproximando. Então, por exemplo, se o cliente que está comprando a casa lhe repassou 10 mil reais para que você repasse para o construtor, aí você vai ligar para o cliente seu que é construtor e você vai dizer, olha, o cliente fulaninho me deu 10 mil reais e depois eu vou lhe repassar esse dinheiro, tá bom? Me dê uma conta aí para eu transferir. Você tem que comunicar imediatamente. Ou então, se tem algum tipo de contrato, olha, o contrato do construtor saiu. Aí você liga para o cliente que está comprando a casa, olha, fulano de tal, o contrato aqui está pronto. Eu vou levar aí na sua casa para você assinar. Então, sempre qualquer coisa que envolva um negócio, você tem que comunicar imediatamente à parte interessada. Quinto, prestar ao cliente, quando este a solicite, ou logo que concluído o negócio, contas pormenorizadas. O que é isso? Todas as contas que envolvem o negócio. Exemplo, o cara lhe comprou uma casa a 120 mil. Ele disse, Ícaro, eu quero saber quanto foi que eu paguei de entrada, quanto foi que saiu de FGTS, quanto é que eu estou financiando, quanto é que eu vou pagar no total dessa casa. Aí você diz, tá bom, tô indo aí. Aí você leva tudo direitinho, explica direitinho. Olha, eu consegui aprovar 100 mil reais para você no banco. Eu tenho 10 mil de FGTS que eu consegui tirar da sua conta, então já fez os 110. E você pagou 10 mil de entrada. Tá aqui as contas que você quer. Então, sempre que o cliente lhe solicitar esse tipo de conta para saber quanto foi que ele pagou, porque às vezes ele vai pagando e ele perde as contas ele mesmo, ou perde um recibo que você deu a ele de pagamento, e aí ele perde o controle com relação ao valor que ele já pagou. Pode perguntar. Cara, acredito que não, que a gente já está terminando o quarto, aí tem um quinto, sexto, acho que já a próxima página já termina. E essas partes aqui são bem autoexplicativas, viu? Vai demorar muito não, são 5 horas, acho que até 5 e meia a gente termina. Eu falei 3 e meia ontem, né? Mas vocês não quiseram, a maioria quis 4. Pois então eu vou fazer assim. Eu vou colocar no privado de vocês no WhatsApp se vocês querem começar de 4 ou de 3 e meia. Se a maioria votar em 4, vai ser 4. Se a maioria votar 3 e meia, vai ser 3 e meia. Aí eu informo amanhã, tá bom? Eu faço a contagem e informo amanhã. Vamos continuar. Não, encerra porra nenhuma. Encerra nada. Vamos lá, continuando. Ó, zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica do negócio
reservando ao cliente a decisão do que lhe interessar pessoalmente. Ou seja, gente, qual é a sua competência exclusiva no negócio? Única e exclusivamente intermediar o negócio, certo? E deixar o cliente a decisão do que interessar ele pessoalmente. Já perdi muita venda por gostar mais do imóvel A do que do imóvel B. Queimei o imóvel B, que era o imóvel que o cliente queria, o cliente não comprou nem o A nem o B. Não comprou o A porque ele não gostou do A, que foi o que eu gostei, e não comprou o B porque ele gostou e eu queimei o B. Então, ou seja, a sua competência exclusiva na venda é intermediar as partes e levar o cliente para a visita e deixar ele decidir o que ele quer melhor, certo? Vamos lá. Restituir ao cliente os papéis de quem não mais necessite. Se você pegou Xerox de RG, Xerox de CPF, Xerox de comprovante de residência, ou qualquer tipo de documento xerocado, né? Xerox de qualquer tipo de documento, e no final você não vai precisar mais, você restitui a ele, ou seja, você devolve. Você não fica com o documento do cliente, não. Próximo. Dá recibo das quantias que o cliente lhe pague ou entregue a qualquer título. Qualquer dinheiro que vai passar pela sua mão, certo? Que o cliente lhe entregue, você tem que dar o recibo do cliente, ao cliente. Tipo, você recebeu R$ 2.000. Eu, Ícaro Carlos, corretor de imóveis, declaro que recebi do cliente tal, de CPF tal, a quantia de R$ 2.000 referente a sinal de entrada da casa localizada no lote tal e quadra tal do loteamento, sei lá, só nascente. Então, você repassa esse recibo para o cliente. Você tem que entregar esse recibo. O cliente ele não vai lhe entregar dinheiro se ele não tiver um recibo seu. Hum. Não, você tem que ser papel timbrado, né? Você tem que colocar sua logomarca e tal, bem bonitinho, se possível. Você entregar em envelope, certo? Ó, como é bonitinho aqui, simples de fazer. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Espera aí. Ó, esse aqui é um envelope. Minha esposa comprou óculos recentemente. Esse aqui é um envelope da ótica, certo? Ó, na frente não tem nada e atrás está impresso. Qualquer impressora simples imprime dentro de um espaço como esse. Só você programar, ó, e aí vai imprimir. Geralmente o que eu faço? Eu compro aqueles envelopes grandes, né, de papel A4 e imprimo meu recibo colocando minha logomarca. E no envelope eu imprimo também minha logomarca para ficar uma coisinha bonitinha, o cliente ter aquela coisa organizadinha, né? A gente não recebe pouco pelo serviço que a gente presta. Oi, Júlia. Depende. Às vezes o cliente entra de uma casa, às vezes todas as 10 passagens vão passar pela sua mão. Então você vai ter que dar o recibo. Toda vez que você receber um dinheirinho, você vai ter que repassar o recibo para o cliente. Parece que é coisa assim, gente. Não é nada complicado, não. É difícil de se fazer, não. Aí vamos lá, de novo. O nono, contratar por escrito e previamente a prestação dos serviços profissionais. Ou seja, se você vai prestar um serviço para alguém, antes de você prestar, você tem que fazer aquele contratozinho. Não sei se vocês lembram que eu passei ainda esse ano, quando a gente estava em aula, uns modelozinhos de contrato de exclusividade de venda. Lembram deles? Pois é. Não, vou não. Porque você, você já viram em BJCI, eu não vou passar de novo, não. Mas tudo tem no site do Cresce, é super simples de achar. Vamos lá. É um contrato de prestação de serviço. Contrato de serviço. Tipo assim, quando o consultor ele vai lhe contratar, ele não vai fazer o contrato, não. Quem vai fazer é você. Por isso que está aqui, contratar por escrito e previamente a prestação de serviços profissionais. Ou seja, antes de você divulgar, antes de você dizer assim na internet, eu estou vendendo, você faz esse tipo de contrato. É para todo mundo que você vai fazer? Não, só para quem você não confia mesmo. Geralmente eu não faço para quase ninguém, eu só trabalho com pessoas que eu confio. Décimo, receber somente de uma única parte comissões ou compensações pelo mesmo serviço prestado, salvo se, para proceder de um modo diverso, tiver havido consentimento de todos os interessados ou for praxe usual na jurisdição. Vamos lá. O que isso aqui está dizendo? Que no momento de recebimento da comissão, vamos lá, só para que vocês entendam. Quando a gente faz um serviço de corretagem, a gente não está
prestando serviço somente ao cliente que está comprando ou somente ao construtor. Nós estamos prestando serviço às duas partes, certo? A gente tá prestando um serviço ao construtor, porque a gente está achando que quem compra é a casa dele, e a gente, ao mesmo tempo, está prestando serviço ao cliente que está comprando a casa, porque a gente achou uma casa que se adeque dentro das necessidades dele, certo? Por que a gente só recebe comissão do construtor? Porque é convencionado dentro da nossa cultura nós recebermos essa comissão de 6% ou de 5% das mãos do construtor. Só que o que, é que pode acontecer? Pode acontecer de o cliente que está comprando a casa, ele não está comprando, ele está fazendo uma pergunta. Tipo, está aqui o construtor com uma casa nova na mão. E está aqui um cliente com uma casa usada na mão. Essa casa usada que o cliente quer trocar nessa casa nova, ela é muito mais bem localizada do que essa casa nova, mas elas valem a mesma coisa, né? Tá entrando dinheiro na jogada? Não tá entrando dinheiro na jogada. Porque o cliente só vai fazer uma única troca, uma permuta. A casa velha vai passar a ser do construtor, porque o construtor tem interesse na localização, e a casa nova vai passar a ser do cliente, que era o dono da casa velha. Não sei se vocês estão entendendo. Aí o que acontece? Como não está entrando dinheiro na jogada, você pode receber comissão das duas partes. Onde o construtor ele vai pagar metade da comissão e o cliente que está fazendo a permuta da casa ele vai pagar a outra metade. Aí nesse caso específico, você vai receber comissão das duas partes, mas você só vai receber o que está na tabela do Cresce. Não é que você vai receber 6% desse cliente e 6% do construtor, não. Você vai receber 3 desse e 3 desse. Ah, ia ser maravilhoso. Mas aí é o que está dizendo o código de ética do corretor. O código de ética do corretor está dizendo que você só deve receber de uma parte, salvo caso, quando alguma situação for permitido você receber, for convencionado e acordado entre as duas partes, que você vai receber comissão dessas duas partes, mas a soma das duas comissões tem que dar o que está na tabela do CRES. Hum. Ó, pois deixa eu explicar. Tá, pois vamos lá. Esse último artigo, o que, que ele fala? Ele está dizendo que o corretor, independente da negociação, ele só pode receber comissão de uma parte, certo? Então, por exemplo, tem duas partes do negócio que você está aproximando, sempre. Sempre vai ter o cliente que está comprando e sempre vai ter o cliente que está vendendo. Só que geralmente você só recebe comissão do construtor. Não é assim, né? O construtor que paga a nossa comissão, embutido dentro do valor da entrada que o cliente paga. Então, só que você prestou serviço para as duas pessoas, né? Porque você sanou a necessidade das duas pessoas. Quando eu dei esse exemplo, é que às vezes pode acontecer de você estar prestando um serviço de troca, só de permuta. Você foi responsável por achar uma casa aqui para uma pessoa e para outra, e aí não entrou dinheiro. Como não entrou dinheiro, geralmente as duas partes pagam um pouco da comissão. Basicamente é isso. Certo? Eu vou do jeito que você a partir de agora. Nada. Artigo 5º. O corretor de imóveis responde civil e penalmente por atos profissionais danosos ao cliente, a que tenha dado causa por imperícia, imprudência, negligência ou infrações éticas. Vamos lá. Você é corretor de imóveis. Você agiu com imperícia. Deixa eu ver o que significa imperícia aqui. A palavra imperícia no significado do dicionário. Peraí, tá, gente? Imperícia. Falta de perícia, falta de competência. Ou seja, você não teve competência naquele negócio. Você não teve habilidade para executar aquele serviço.
ou você foi imprudente, ou você foi negligente com o cliente, ou você teve algum tipo de infração ética, você pode responder à justiça, você pode receber um processo. Vamos lá, o que, que caracteriza a imperícia? Um cliente chega para você, aí diz assim, Ícaro, eu quero comprar uma casa, mas eu só tenho condições de pagar 15 mil de entrada. Só tenho condições de pagar 15 mil de entrada. Dá certo, vamos ver aqui as casas. Aí ele se interessa por uma casa de 180 mil. E eu quero uma. Peraí, calma aí, vamos lá. Eu só tenho condições. O cliente chega para vocês assim: eu tenho condições de pagar apenas 10 mil na entrada da casa e eu quero uma parcela de até 500 reais. Você pode conseguir uma casa assim para mim? Posso. Aí eu vou lá, vou procurar a casa para o cliente e acho uma casa, tipo aquela de piscina do Oasis, que eu acho que vocês já viram comigo, não tenho certeza, de 180 mil. Aí eu digo, olha, achei essa casa para o senhor. Aí o cliente se interessa, vamos fazer a simulação aqui? Aí eu faço a simulação para o cliente, né? E não sei visualizar direito a avaliação. Para o cliente só aprovou, sei lá, 90 mil reais no banco. E aí ele conseguiu uma parcela de 500 reais, que era o que ele queria. Só que de 90 mil para 180, que é o valor da casa, vai dar uma diferença de 80 mil. Ou seja, seria 90, mas como ele tem 10 de entrada, a entrada ficou em 80 mil reais. Eu não fiz esse cálculo. Aí eu só cheguei para o cliente e disse assim, olha, eu fiz a simulação aqui para o senhor, deu certo, 500 reais. A parcela, tudo direitinho. O senhor dá 10 mil de sinal, o consultor já disse que aceita. Aí o cliente fecha negócio, assina contrato e tal. Quando chega lá no momento de financiar, o cadastro do cliente lá no banco ele é rejeitado. O cliente não consegue os 170 mil de financiamento, que era o que ele queria, né? O que que acontece? Eu agi com imperícia, eu não tive habilidade suficiente para fazer um negócio para o cliente da maneira como ele necessitava. Numa situação como essa, o que, que pode acontecer? Eu posso responder civil e criminalmente com relação a isso aí. Eu posso ter um processo e pagar por danos morais uma série de prejuízos que eu causei ao cliente por conta dessa venda mal feita. E existem várias e várias outras situações. É porque eu usei essa, que até foi um pouco complicada, mas assim, conforme a gente for passando por a disciplina, eu vou retomando isso e sempre que for imprudência, negligência, infração ética geralmente é no código de ética, né? Você fez alguma coisa que o código de ética não permite, aí você pode responder por essa infração ética. Mas aí a gente vai sempre retomando. Vamos lá. É vedado ao corretor de imóveis. Vamos lá. O que é vedado? É proibido, certo? O que é que eu não posso fazer? Aceitar tarefas para quais não esteja preparado ou que não se ajustem às disposições vigentes, ou ainda que possam prestar-se fraude. Ou seja, eu não posso aceitar. Ela é só assim, com outras palavras, daquela que está aqui em cima, ó, desse artigo que está aqui em cima. Recusar transação que saiba ilegal, injusta ou imoral. Ou seja, se eu sei que essa tarefa pode prestar-se a uma fraude, pode ser uma fraude, né? Ou então que ela não se ajuste às normas vigentes, à lei, no sentido geral, ou não esteja preparado para prestar esse tipo de serviço, eu não devo aceitar esse tipo de tarefa. Segundo, eu não posso manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos em leis e resoluções. O que é isso? O que é uma sociedade profissional? Vocês lembram como é que um corretor se torna sócio de outro? Alguém lembra? Eu falei da legislação trabalhista já com você. Como é que funciona? Ninguém lembra? Ó, vamos lá. Sim, sim. Ó, vocês lembram que eu falei que não é porque um corretor ele vende para aquela imobiliária específica, que ele é empregado daquela imobiliária, ou que ele tem que chegar dentro do horário pré-estabelecido? Lembram disso ou não?
Lembra, Júlia, mesmo? Sim. Pronto. Pronto, é justamente disso que fala. Eu não posso manter sociedade profissional com outra pessoa subordinando ela a mim, certo? Não é porque, por exemplo, digamos que ano que vem eu esteja pegando estagiário para trabalhar comigo, alguns de vocês, né? Aí não é porque vocês vão trabalhar comigo que vocês vão ser subordinados a mim. Claro, existem alguns tipos de normas que a gente precisa seguir dentro dos plantões, mas ou então no atendimento ao cliente. Mas isso não quer dizer que vocês são meus empregados, isso não quer dizer que eu posso mandar em vocês, isso não quer dizer que eu tenha que pagar salário a vocês, entendeu? Não gera vínculo empregatício. Então, toda essa sociedade profissional, vocês vão ser meus sócios, mas ela tem que ser de acordo com as normas e preceitos estabelecidos em lei. O que, que eu não posso fazer também? Promover intermediação com cobrança de overprice. Quem é que lembra o que é overprice? Exatamente. É você cobrar acima do valor que o cliente está querendo. O corretor, gente, corretor de imóveis, não deve jamais aceitar um serviço da seguinte maneira. Ó, Ícaro, eu quero que tu pegue minha casa para vender, eu quero só 110 nela. O que você botar acima é seu. Não. O certo num negócio como esse é você pegar e dizer assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer da maneira correta. A gente vai avaliar o imóvel, eu vou avaliar ele para você, saber mais ou menos qual é o preço dele de venda, para que nem você peça mais, nem que você peça menos do que o que ele vale. E aí você vai me pagar 5% ou 6% ou 7%. E aí é você que combina, né, com ele, que a tabela do Cresce diz entre 6 e 8%. E aí você vai me pagar esse percentual em cima da venda. Porque assim, digamos que o cliente diga, ó, só quero 110. Aí você diz, não, vou botar só 5.000 aqui. Vou botar por 5.000, é minha comissão. Aí você vai lá, oferece a 115 mil. Ao cliente, não, 115 mil não, vamos fechar pelos 110. Aí você vai ganhar o quê? De comissão? Vai ganhar nada, né? E sem falar que às vezes o imóvel está muito abaixo do preço e o cliente que você prestou o serviço é bom para você, que você vai cobrar bem mais, vai ganhar bem mais. Mas o cliente ele tem que ganhar o que é de direito dele e você o que é de direito seu. Então não aceite nada, ainda que o cliente ele saiba disso. Vamos lá, continuando. Oi. Hum, não, nunca fiz. Não, eu já disse aí. A gente já chegou para mim para dizer isso, mas eu não aceitei. Eu disse a ele, eu disse, olha, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se 180 está no preço. Só dando um exemplo, né? Aí eu fui avaliar, estava de fato no preço. Ou então era 190, né? Eu disse, olha, já que você quer esse valor, vamos calcular minha comissão em cima desse valor, certo? Digamos que fosse 180 mil mesmo. Aí a comissão é o quê? 9.000 reais. Aí vai subir de 180 para 189, né? Vamos pedir 190 mil. E aí esses mil a mais fica para você. Se a gente vender pelos 190 mil, você vai me pagar os 9 mil, mas se baixar, você vai me pagar os 5% em cima do valor que eu vender a casa. Aí eu fiz dessa maneira, mas com overprice de jeito nenhum. Não é legal nem para o corretor, nem para o cliente que está comprando. Vamos lá. Locupletar-se por qualquer forma a custo do cliente. O que é locupletar-se? Locupletar-se é ganhar alguma coisa em cima do cliente, às custas do cliente, enganar, se favorecer em cima do cliente. Então, por exemplo, às vezes, quando você promove um overprice dessa, por exemplo, o cliente quer 110 e a casa vale 150 mil, você botou 40 mil da sua comissão em cima, vendeu, você ganhou 40 mil reais em cima do cliente. Isso é legal? Não. Então você não pode, e é legal para você, né? Depois, se o cliente souber, você se queima. Você não pode logo completar-se a custo do cliente. 5. Receber comissões em desacordo com a tabela aprovada ou vantagens que não correspondam a serviço efetiva e licitamente prestados. Ou seja, aqui o nome já está dizendo, a tabela é de 6 a 8%. Você não pode aceitar menos do que 6%. Né? Você prejudica toda uma classe quando você está aceitando menos do que você deveria ganhar de comissão, porque
porque simplesmente o construtor não quer pagar. Você não pode angariar, direta ou indiretamente, serviços de qualquer natureza com prejuízo moral ou material ou desprestígio para outro profissional ou classe. O que isso aqui está querendo dizer? Vamos lá. Vou dar um exemplo. Você não pode receber Desculpa, Júlia, eu ia dar o exemplo, mas agora eu lembrei que tu quer que eu explique direito o que é. Vamos lá. Você não pode receber nenhum serviço por meio de exclusividade que já esteja sendo prestado por outra pessoa. Tipo assim, você não pode, como a gente diz no ditado popular de corretor, passar pasta nos olhos de ninguém. Exemplo, vamos lá. Em 2016, a Geotop ela tinha lançado um imóvel que era o Reserva Cariri, um loteamento que fica ali entre Barbalha e Juazeiro por trás da fábrica IBK. E aí estava em contrato de exclusividade. Antes do final do contrato de exclusividade com a Geotop, a empresa que era a dona do Reserva Cariri, eles não estavam muito satisfeitos com o serviço da Geotop na época, né? Não estava mais vendendo, parece que a empresa já tinha até abandonado os plantões lá e tinha muitos lotes ainda para vender. E aí eles estavam querendo desfazer o negócio. Só que antes disso eles procuraram a empresa que na época eu trabalhava nessa empresa, outra imobiliária, que é a de Magno, e disseram assim, olha, a gente quer repassar para você. Aí Magno disse, quando é que encerra o contrato? Não, o contrato encerra dia, sei lá, dia 1º de julho. Disse, pronto, pois me procurem dia 2 de julho que a gente conversa. Antes disso, não. Então você não pode ter para você, reter para você um imóvel que esteja sendo trabalhado por outro corretor ou por outra empresa. Você não pode angariar isso para você, direta ou indiretamente, certo? Vamos lá, continuando. Deixa eu dar outro exemplo. Digamos que eu sou construtor e construí 10 casas no Tiradentes. Aí, Tainara, eu cheguei para ti e disse, Tainara, eu queria fazer um contrato de exclusividade contigo de 6 meses para tu vender 10 casas. E tu tá bom. Tu faz o contrato, redige o contrato, eu assino, e só você ou outros corretores, através de você, vão poder vender essa casa, essas minhas 10 casas. Só que aí, tu não deu conta do serviço. Não ofereceu, dentro de 5 meses tu só vendeu uma casa, e nosso contrato ele ainda está vigente. Só que eu não estou satisfeito, porque tu só vendeu uma das 10 casas que eu botei para tu vender. Tá as casas tudo pronta, meu dinheiro todo investido parado lá, e tu não vendeu. Aí o que que eu faço? Eu vou atrás de outros corretores. Eu vou atrás de Júlia. Júlia, ó, eu tô tão desgostoso com Tainara. Por quê? Não, porque eu dei 10 casas a ela para ela vender. Eu nem vejo ela divulgar mais as casas, nem vejo ela oferecer, nunca mais me pediu a chave para visita. Só vendeu uma casa, meu dinheiro tá parado. Tu não quer pegar, não? Aí a primeira coisa que Júlia tem que fazer ao me perguntar é dizer assim: Ícaro, quando é que vence o contrato? O contrato ainda está vigente? Aí eu vou dizer, não, o contrato está vigente ainda é de Tainara. Mas daqui a um mês se acaba. Aí Júlia pode pegar esse negócio para ela? Não pode, porque o contrato ainda está com Tainara. Caso Júlia queira vender a casa, o que, que vai acontecer? Ela tem que procurar Tainara para vender através de Tainara. Então é isso que o Código de Ética está dizendo. Você não pode pegar direto ou indiretamente nenhum negócio que já esteja sendo oferecido por outra pessoa. Ok? Ok, entendi. Continuando. Desviar, por qualquer modo, cliente de outro corretor de imóveis. Digamos que. Cadê aqui? Digamos que. Oi. Tranquilo. Tá bom, tá bom. Digamos que. Tá bom. Digamos que eu esteja atendendo sei lá, o tio de Natan. Tô atendendo o tio de Natan. O tio de Natan, ele não sabe que Natan é corretor.
de imóveis. E aí viu uma propaganda e nem sabe que Natanael está vendendo também o sol nascente, certo? Não sabe que Natan está vendendo o sol nascente. Aí ele chega para mim e diz: olha, Ícaro, eu quero comprar um lote contigo. E aí eu vou lá, atendo ele, ofereço e tal, levo ele, reservo o lote. No momento que fica combinado para que o tio de Natan transfira para mim e pague a entrada, ele comenta, chega na casa de Natan, né? Aí comenta: Natan, tu não sabe nada, eu fiz tô fazendo a compra de um terreno no Sol Nascente com o corretor Ícaro. Aí Natan: hostil, mas eu sou corretor. Oxe, eu não sabia não. Não, tio, pois você vai desistir da compra lá com o Ícaro, você vai comprar a mim. Não importa se é pai, se é tio, se é primo, parente, cachorro, vizinho. Você não pode desviar, você não pode tomar um cliente de outro corretor. Ícaro, isso acontece muito na profissão pra caralho. Acontece muito na profissão. Muito. De pessoas que conseguem tomar o cliente que já está sendo atendido por outro corretor. Ora, por que isso é errado? Porque eu já levei o tio de Natan, gastei gasolina, gastei meu tempo, gastei meu serviço, ofereci o lote que melhor se encaixa para ele e depois Natan é que vai ganhar na venda. Isso é muito errado, tá? Então tentem não tomar, enquanto vocês estiverem na profissão, tentem não tomar cliente de ninguém, porque depois vem lá na frente e alguém toma de você, certo? De outro corretor, isso, que já está sendo atendido. Geralmente, o que pode acontecer? Às vezes, eu atendi o tio de Natan e no loteamento, só que por algum motivo eu deixei de atender o tio de Natan. Não respondo mais, não dou mais satisfação. Ou então, no momento da venda, eu estou ocupado, não posso fechar a venda. Aí outro corretor vai lá, fecha a venda, ou o próprio Natan, e a gente racha a comissão. Como é que funciona isso? Esse tipo de coisa. Por exemplo, a gente está em época de lançamento, né? De loteamento. Tá aqui. Aí eu marquei um cliente A de 9 horas e marquei com o cliente B de 9h30 no loteamento, porque eu calculei que dentro de meia hora eu fechava o negócio com o cliente A e meia hora depois eu podia estar fechando o negócio com o cliente B. Só que o que acontece? Às vezes o atendimento com o cliente A ele demora mais do que o que a gente espera. E aí tem vários corretores lá dentro do plantão esperando o cliente chegar. Aí eu estou em atendimento ainda com o cliente dentro do loteamento e chega esse meu cliente B, das 9h30. Aí diz: olha, eu sou cliente do corretor Ícaro, ele tá por aí? Não, ele tá lá dentro atendendo uma pessoa. Deixa eu dar uma ligadinha para ele. Aí o corretor liga para mim. Aí diz: olha, Ícaro, o cliente B tá aqui te esperando. Eu sei que vai demorar o atendimento ainda com o cliente A. Aí o que eu faço? Pois corretor fulano de tal, atenda aí meu cliente B que a gente racha a comissão. E aí o cliente, esse cara não pode. Tá bom, Davi, adorei. Obrigado por esse seu feedback. Aí o cliente B, o corretor vai atender esse meu cliente B e aí ele vai rachar a comissão comigo. Certo? Vou tentar ser mais rápido. Mas já está terminando. Pode atender e rachar, mas tem que ser combinado. Vamos lá. Acumpliciar-se, ou seja, ser cúmplice por qualquer forma com os que exercem ilegalmente atividades de transações imobiliárias. Eu sou dono de um imobiliário e eu permito que uma pessoa que não tem cresce ou que não tem que não trabalha como corretor, não é corretor, a trabalhar dentro da área de corretagem. Eu tô sendo cúmplice do exercício ilegal da profissão dele. Então eu não posso fazer isso, eu não posso ser cúmplice disso, certo? Não posso permitir que aconteça. Praticar quaisquer atos de concorrência desleal com os colegas. Eu não posso ser desleal com os meus colegas de profissão. De qualquer forma, né? Ser desleal, vocês sabem o que é ser desleal ou ser concorrente deslealmente. Promover transações imobiliárias com a disposição
da lei, ou seja, eu não posso fazer nada que está de encontro à lei. Recentemente, Maísa, que era da turma passada de transações, ela me passou uma cliente que queria fechar uma venda de um lote lá no Canaã. Só que não deu certo. Por quê? Primeiro, ela é divorciada, só que na certidão de divórcio dela ainda não está feita a averbação do divórcio, ou seja, para a justiça ela ainda é casada. Se ela me quisesse comprar o lote, o marido dela também seria dono, certo? Do lote que ela comprou. E ela queria, por conta disso, fechar no nome da filha dela de 17 anos. Uma pessoa de 17 anos não é capaz, então também não pude fechar a venda. O melhor é, eu não posso fazer nada que é de contra a lei. A lei não me permite fechar esse tipo de venda, então eu vou lá e não fecho. Se eu não achar nenhuma solução para esse tipo de cliente, eu não fecho a venda. Certo? Não posso fazer nada contra a lei. Oi. Não, claro. Porque aí é como se fosse um presente que ela estivesse dando para a filha dela. Depois a filha dela devolvia o lote. Não, mas pode sim. É porque assim, Júlia, tudo é questão de princípio ético. Vamos lá. Ela tá casada no civil, mas ela já tá divorciada há mais de 6 meses. O cara não dá um centavo dentro de casa, não ajuda com pensão. Aí vai ganhar metade de um terreno, né? Não tem nada a ver. É tipo, por exemplo, Francimar, quando foi Francimar, que era lá da escola, quando ela foi me comprar a casa dela, ela era casada. Ela fechou o negócio mesmo assim, só que ela era divorciada, né? Ela já era divorciada, mas casada no civil ainda. E o marido dela, que é ex-marido, mas no papel ainda é marido, assinou tudo direitinho, não quer um centavo na casa. Mas aí precisa, para eu fechar esse tipo de venda, precisou que esse tipo de relacionamento existisse entre ela e o ex-marido dela, né? Vamos lá. Continuando. Abandonar os negócios confiados a seu cuidado sem motivo justo ou prévia ciência do cliente. Ou seja, você foi contratado para prestar um serviço de 6 meses. Você não pode abandonar esse serviço antes de completar o contrato, certo? A não ser que você tenha um motivo justo e que você avise o cliente previamente que você está abandonando o negócio, certo? Para ele solicitar o corretor para prestar aquele serviço. Você Você não pode, né, solicitar ou receber do cliente qualquer favor em troca de concessões ilícitas. Ou seja, nesse caso da cliente, ela dizia: não, tu coloca aí que eu sou solteira e eu tenho ainda a xerox da minha certidão de nascimento, que eu te dou R$ 100 a mais. Ou que eu te dou, sei lá, qualquer outro tipo de coisa. Você não pode conceder ao cliente esse tipo de situação ilícita, né? Fazer essa concessão ilícita, ou seja, fora da lei, em troca de algo, certo? Você não pode, cadê? Tá terminando já. Deixar de cumprir no prazo estabelecido de determinação emanada do órgão ou autoridade dos conselhos em matéria de competência desses. Vamos de novo. Deixar de cumprir no prazo estabelecido determinação emanada do órgão ou autoridades dos conselhos em matéria de competência desses. Você recebeu algum tipo de determinação do Conselho Regional ou do Conselho Federal? Tipo assim, o Cresce quer que você vá prestar algum esclarecimento a respeito de alguma negociação que você fez no ano passado que para eles parece ilícita. Ele quer você na segunda-feira, 8 horas da manhã, dia tal. Você tem que estar lá no horário e na data marcada. Próximo. Você não pode aceitar a incumbência de transação sem contratar o corretor de imóveis com que tenha de colaborar ou substituir. Aceitar a incumbência de transação sem contratar com o corretor. Você não pode aceitar nenhum tipo de transação imobiliária sem ser contratado por contrato para aquilo, certo? Você não pode, tipo assim, deixa eu ver direito aqui, peraí, só um momento, tá? Só para ver se o incumbência tá certo.
Já tá terminando, viu? Vamos de novo. Aceitar a incumbência de transação que esteja entregue a outro corretor de imóveis. Ó, por exemplo, digamos que vamos voltar para a situação de Júlia e Tainara, que eu disse que eu tinha passado a casa para Tainara e eu queria contratar a Júlia, né? Qual seria a situação que Júlia poderia aceitar? Se o contrato que eu fizesse com Tainara ele não fosse de exclusividade, ele não fosse um contrato de exclusividade, eu poderia ceder o meu imóvel para quem eu quisesse. Só que tem que ter ciência de que Júlia entrou no negócio também. Então, Júlia, ela não pode aceitar essa transação sem que Tainara tenha consentimento de que ela também está, que ela também entrou nessa negociação, tipo que Júlia também vai vender as minhas casas. Acredito que eu devo ter sido mais claro falando sobre isso. Eu não posso anunciar. Ave Maria, que susto da bexiga. Fala. Um contrato de papel, é isso? Não é assim. Não é assim. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho, eu sou o dono do loteamento nascente. Digamos que eu seja o dono aqui da FB Empreendimentos Imobiliários, que é quem está construindo esse loteamento. Aí eu coloquei para a Tainara vender meu loteamento, certo? Ela é minha corretora. Se eu der a Tainara contrato de exclusividade, só ela e somente ela pode vender. Posso chorar para a Tainara e tal, já fiz o contrato com ela de 6 meses de exclusividade. Quando é exclusividade, só ela pode vender. Ah, e se eu tiver um cliente? Se você, no caso, você tiver um cliente, aí você vai para a Tainara e diz, Tainara, eu tô com um cliente pro Sol Nascer, como é que a gente faz? Aí Tainara vai dizer assim, ó, Júlia, vende que eu te dou metade da comissão. Vou te passar todas as informações. Você só pode vender através de Tainara, porque Tainara ela tem um contrato de exclusividade. Só que existe outro tipo de contrato, que é o contrato sem exclusividade. Que eu posso ceder para você, eu posso ceder para a Tainara, eu posso ceder para a Eduarda, eu posso ceder para a Thaís, eu posso ceder para Pablo, para qualquer pessoa. Contanto que a primeira pessoa que começou a vender, que no caso é a Tainara, ela tenha ciência de quem está vendendo aquele loteamento. Ponto final. Certo? Sim. Pronto. Eu não posso anunciar capciosamente. O que é anunciar capciosamente também está nas proibições lá do Código de Defesa do Consumidor. Eu não posso maquiar as coisas ou levar o cliente a subentender uma coisa que não existe no negócio. Dia desse eu recebi um e-mail do Hotel Parque das Fontes. Aí estava dizendo assim, que você sabia que você pode se hospedar no melhor hotel all inclusive da costa oeste, acho que é oeste, do Ceará, com apenas 11, pagando apenas 11,50 por dia. Eles me levaram a entender que a diária do hotel era R$ 11,50, ainda que seja pouco. Mas o que eles fizeram? Eles anunciaram de uma forma capciosa. Na verdade, eles estavam dizendo que se você juntasse R$ 11,50 por dia durante um ano, você tinha condições de pagar 7 diárias no hotel. Então isso é pilantragem, isso é anunciar capciosamente, é você falar sem induzir o cliente a um erro. Aquele acredita que existe uma coisa ali que de fato não existe. E o corretor ele não pode fazer isso, de maneira alguma. Tem corretor que vai divulgar uma casa, aí diz assim, só 5 mil de entrada, 20 mil de subsídio. Não existe ninguém no mundo que ganhe R$ 20.000 de subsídio, que consiga financiar uma casa, não. Ou que você tenha certeza que aquela pessoa vai pagar só R$ 5.000 de entrada. Geralmente, quando eu vou colocar o nome, dificilmente eu coloco entrada, eu coloco sinal, porque a gente nunca sabe quando é que vai dar a entrada do cliente, quanto é que vai dar a entrada. A gente só sabe no final do processo. E é
onde está o anúncio capcioso, é levar o cliente a um erro. Vamos lá. Eu não posso reter em minhas mãos o negócio quando eu não tiver probabilidade de realizá-lo. Eu não posso vender, receber um imóvel e segurar ele comigo, ainda que seja com exclusividade, se eu não tenho condições de vender aquele imóvel, certo? Geralmente, quando um cliente me procura para me entregar alguma coisa para que eu possa vender, ainda que eu tenha condições de vender, eu digo, olha, não entregue só a mim, nem dê exclusividade para ninguém, porque às vezes eu posso até ter cliente, mas não conseguir fechar o negócio. E vários corretores oferecendo, é mais do seu negócio ser fechado. Próximo, não posso utilizar minha posição para obtenção de vantagens pessoais quando no exercício do cargo ou em função em órgão ou entidade de classe. Por exemplo, vocês já ouviram falar em carteirada? Sabem o que é uma carteirada? Não. É, vocês lembram da minha carteirinha do Cresce, não lembram? Do brasão e tal, que é uma carteira vermelha que eu mostrei a vocês naquele dia? Sim ou não? Pronto. Tem gente que chega no ônibus, pede para o ônibus parar, aí mostra a carteira do policial ou carteira do órgão, né? De CRN, C Cresce, Conselho Regional, né? Que está inscrito só pelo brasão, a motorista vê e abre a porta da frente para ele não pagar a passagem. Tem pessoas em festa que fazem a mesma coisa. Para não pagar a entrada da festa, apresenta a carteirinha do Conselho Regional e entra de graça em festa. Eu não posso, enquanto profissional, eu não posso obter essa vantagem. Né? A gente não deve fazer isso. Não deve dar carteirada. Ok? Demutran faz muito isso. Policial faz muito isso de dar carteirada. É tipo assim. Hum, hum, hum. Só são duas coisas diferentes, né? Que eu falei para vocês. Ó, aceitar a incumbência de transação sem contratar com o corretor de imóveis com que tenha de colaborar ou substituir. Não foi isso que eu expliquei agora há pouco? É a mesma, é quase a mesma coisa, eu acho. Vamos lá, continuando. Então você não pode dar carteirada, você não pode ter nenhum tipo de vantagem ou qualquer outro tipo de vantagem só porque você é corretor de imóveis. E por último, para terminar, receber sinal nos negócios que lhe forem confiados, caso não esteja expressivamente a autorização para tanto. Existem negócios que você é, tem autorização da empresa de receber o valor de sinal ou o valor de entrada que o cliente dá. E existem negócios que você não vai ter autorização, que a empresa manda depositar numa conta. E nesses casos específicos, onde você não tem autorização, você não pode receber um centavo. Quer um exemplo? O sol nascente, você recebe o dinheiro da entrada, você vai tirar um valor de mídia, mas você tem autorização para poder receber dinheiro do cliente. Já qualquer lote que você for vender da Forte Casa, que é uma empresa de Fortaleza, todo o dinheiro você não pode pegar nele um centavo. Como é que funciona? O cliente deposita na conta da empresa e depois que o cliente assina o contrato é que você recebe sua comissão. Certo? Então, sem autorização, você não pode receber nenhum tipo de valor. Ok? Estamos entendidos? O resto é só falando das sanções, mas não é nada que seja muito importante, não. Ok? Amanhã tem e quinta-feira tem. Eu vou pedir a vocês, eu vou pedir a vocês mas essa foi a mais longa de todas, gente. Porque é ler o código de ética e explicar. Não, é.
Não, mas não vai ser, mas nem sempre vai ser assim, não. Então, eu vou colocar no privado de vocês para que vocês votem se querem 3h30 ou 4 horas, certo? As aulas. E aí, amanhã, 4 horas é desenho arquitetônico, tá? Terça, quarta e quinta, viu? Um abraço e um beijo para vocês e até amanhã. Ó, tchau.